Olá, pessoal! Bom, bem-vindos aos tópicos em psicopatologia. O meu nome é Ana Flávia e eu vou estar acompanhando vocês nessa jornada do zero até a psicogeriatria. Hoje nós vamos começar falando então de psicopatologia. E antes da gente começar na aula, eu só gostaria de apontar que para quem não é psiquiatra ou para quem não é psicólogo ou simplesmente acha que gostaria de rever a psicopatologia, esses são os tópicos mais importantes. Porque a psicopatologia, ela é o fundamento da psiquiatria. É através da observação dos fenômenos, das funções psíquicas, que a gente consegue fazer um bom diagnóstico. E é através de um bom diagnóstico que a gente consegue fazer um bom tratamento. Muitas vezes, quando eu acompanho casos com colegas, especialmente com colegas que não são psiquiatras, às vezes o erro está justamente nesses fundamentos. Está justamente na parte que é a mais básica. Então eu gostaria que vocês assistissem essas aulas antes mesmo de passar para as outras aulas, antes mesmo de passar para os outros tópicos. Só lembrando vocês que o nosso livro-texto é o livro do Paulo da Galarrondo, da psicopatologia e semiologia dos transtornos mentais. Ele é muito mais aprofundado do que as aulas que a gente vai estar aqui. E caso vocês se interessem ou queiram estudar mais, eu realmente recomendo esse livro para vocês, que também é a nossa fonte inspiradora dessas aulas. Então, se vocês estiverem preparados, eu gostaria que a gente começasse com o exame do estado mental. A gente vai dividir o exame do estado mental em duas aulas. Então, esse é o exame do estado mental parte 1. Por quê? É o conteúdo teórico. Eu considero conteúdos teóricos conteúdos mais cansativos. E eu vou tentar fazer com que seja o mais divertido possível, mas frequentemente conteúdos teóricos podem ficar um pouquinho cansativos se a gente colocar muito junto. Então eu vou dividir a sala em duas para elas ficarem mais curtas. Quem tiver, quem conseguir assistir uma seguida da outra, tudo bem. Mas quem precisar parar para tomar um café, só para vocês terem um ponto de descanso ali. Além de ser um conteúdo teórico, ele é o tipo de conteúdo teórico que você só aprende na prática. Então, eu vou pedir, até o final dessa segunda aula, vocês vão ter um modelo de um exame de estado mental de um paciente sem alterações. Eu quero que vocês, junto comigo vão escrevendo, seja no caderno, seja no bloco de notas, esse exame desse paciente sem alterações, que vocês guardem isso e que quando vocês forem atender pacientes com demandas psiquiátricas, que vocês façam o exame do estado mental deles. Mesmo que vocês não sintam segurança para colocar no prontuário, que pelo menos vocês vão fazendo por fora, assim, para anotar, para ir treinando. Só se faz um bom exame do estado mental se você faz vários exames do estado mental. Você tem que treinar bastante para que você consiga refinar. Na aula de hoje, a gente já vai falar um pouquinho sobre as alterações e nas próximas aulas vocês vão viver isso com um pouquinho mais de profundidade. Mas já vão fazendo, já vão treinando, porque esse é o melhor jeito de vocês pegarem, é na prática. Então, se vocês estiverem tranquilos, vamos começar a falar? O exame do estado mental. Então, vamos lá. Vamos lá. O exame do estado mental, ele nada mais é do que o exame físico do psiquiatra. Assim como um cardiologista precisa auscultar o coração ou um neurologista precisa de um bom exame neurológico, a gente precisa do exame do estado mental. Ele então vai ser a observação direta, a nossa percepção dos sinais que o paciente traz pra gente. E vocês vão perceber que eu vou escrever aqui numa ordem. Eu vou colocar uma ordem às funções psíquicas. É legal que vocês sempre tenham uma ordem para escrever, porque aí é mais fácil de lembrar todas. Não importa muito se a ordem vai ser igual à minha ou se vai ser igual ao do livro, mas importa que vocês coloquem todas as funções do estado mental. Mas vocês podem fazer do jeitinho de vocês. Vamos começar então? Já pegaram papel e caneta? Já abriram um bloco de notas? Posso dar mais um segundo para vocês. Então vamos lá. Vocês já estão prontos? O que a gente vai começar a escrever? Nosso paciente está calmo e colaborativo. Quando eu falo isso para vocês, eu descrevo a atitude desse paciente. Ou seja, como que ele se porta diante do examinador, diante de mim. Esse paciente podia ter outras alterações. Ele podia ser um paciente arrogante, manipulador, poderia ser um paciente dramático, não colaborativo, hostil.
Assim, é nesse momento que vocês vão descrever o jeito como o paciente está se apresentando. Além disso, vocês vão descrever também a aparência física do paciente. E no caso do nosso paciente, ele é um paciente que está adequado. Ele está com cuidados pessoais, com a higiene adequada, com vestes condizentes com a ocasião. Mas você pode ter pacientes com coisas apresentando-se diferente. Nesse caso, vocês escrevem exatamente o que vocês estão vendo. Claro, de uma maneira respeitosa. Mas, por exemplo, se o paciente tiver com vestes sujas, se tiver com algum odor característico, se, por exemplo, o contrário, o paciente está extremamente bem vestido, está usando uma veste de gala para vir na consulta, ou está extremamente maquiado. Então, vocês vão descrever nessa fase o que chama a atenção de vocês na aparência física do paciente. Além disso, vocês também vão descrever a postura do paciente. E aí, alguns autores, eles deixam meio confuso pra gente, porque eles misturam a postura com a atitude, como se fosse a mesma coisa. Mas pra gente aqui, já que a gente está fazendo uma coisa bastante acadêmica, uma coisa bastante formal, a gente vai entender a postura como literalmente a postura física do paciente. Vão ter pacientes, por exemplo, mais interessados na consulta, que eles podem ter uma postura inclinada em relação a vocês. Pacientes mais ansiosos ou que, por alguma outra razão, podem se mostrar tensos. Você pode perceber na postura deles que eles estão enrijecidos. E isso vai ser uma descrição que a gente está tendo da postura. Nesse caso, antes mesmo do paciente abrir a boca pra gente, a gente já tem 3 tipos de informação diferente. E depois que a gente avaliar isso, a gente vai avaliar o nível de consciência desse paciente. No caso, o nosso paciente está alerta, quer dizer que ele está acordado, que ele está desperto. Mas ele pode ter outras alterações. Por exemplo, classicamente ele pode ter uma alteração de nível de consciência patológico, aquela alteração que a neurologia descreve, donibulação, topor, sopor, coma. Essas alterações, elas são alterações que podem ser, elas são patológicas, mas você pode também ter alterações que são chamadas de fisiológicas. Essas alterações fisiológicas podem ser, por exemplo, como a sonolência. Às vezes um paciente que você está avaliando à beira do leito, ou às vezes um paciente que você está avaliando em casa, numa visita domiciliar, às vezes ele está fisiologicamente com sono. Então, se descreve nessa parte também. Depois, a gente vai descrever a atenção desse paciente. Aqui a gente tem 2 conceitos. Um deles é o conceito da vigilância, ou seja, o conceito que diz a capacidade do paciente em prestar atenção no ambiente, de mudar o foco caso tenha outro estímulo. E também a gente vai ter o conceito de tenacidade, que vai ser a capacidade do paciente de prestar atenção, de focar, de se concentrar. Vocês, por exemplo, estão concentrados na aula, estão focando, estão tenazes. Mas eu imagino que se acontecer alguma coisa, um barulho ali fora ou algum piscar de luzes, vocês vão conseguir rapidamente trocar o foco da atenção de vocês para uma coisa que vocês perceberam no ambiente. Vocês estão vigis e estão tenazes. Eu espero. Na sequência, a gente pode descrever a orientação do paciente. Um paciente que está autopsiquicamente orientado, ele é um paciente que ele está orientado em relação a si mesmo. E um paciente que está alopsiquicamente orientado, ele está orientado em relação às coisas do mundo. O tempo e o espaço são 2 orientações alopsíquicas. Só para vocês já deixarem registrados, isso vai ser importante lá na frente, o espaço, ele é uma orientação mais concreta, né? Com mais benefício com as dicas do ambiente, e o tempo, a orientação temporal, é muito abstrata. Então, só para deixar isso registrado na cabeça de vocês. Além disso, e calma gente, que eu sei que essa aula ela é um pouquinho mais densa, mas a gente já vai fazer o nosso intervalo. A gente vai avaliar o pensamento do paciente na sequência. O pensamento ele tem um curso. Quando eu falo curso, eu quero que vocês pensem em velocidade. O quão rápido, quão lento está esse pensamento. Ele também vai ter uma forma. E quando eu falo em forma, eu quero que venha na cabeça de vocês a palavra coesão. O quão coeso, o quão estão ligadas as ideias desse paciente. Além disso, o paciente vai ter que apresentar um conteúdo, que é um conteúdo que pode ser de diferentes maneiras. A gente já chega lá.
Alterações de curso, alterações de velocidade. O paciente pode estar falando muito rápido, pensamento acelerado, pode estar pensando muito devagar, identificado. Pode ter um bloqueio de pensamento, um roubo de pensamento, uma fuga de ideias. Todas essas alterações vão estar específicas lá na aula de pensamento, mas eu deixei aqui para vocês irem treinando. Além disso, vocês podem ter as alterações de forma, de coesão, desde um paciente que está com afrouxamento de ideias, até um paciente que vai alterando a coesão até estar com uma desagregação do pensamento completa. Então, ele também é um contínuo, a alteração de forma do pensamento. Além disso, você pode ter alterações de conteúdo, né? O que a pessoa fala. No caso desse paciente, o conteúdo está diverso, o conteúdo está... ela está falando de várias coisas diferentes. Mas poderia ser, por exemplo, um paciente que tem um conteúdo muito focado numa coisa só. Pode ser um paciente que fale exclusivamente dos sintomas depressivos, não varia a conversa. Ou um paciente que aconteceu alguma coisa e ele só fica em cima desse assunto, ele não consegue variar. Pode ser um paciente que tem, por exemplo, um conteúdo prevalente, uma ideia sobrevalorada, mas é uma alteração de pensamento, é algo que vale a pena ser descrito. Caso seja um conteúdo diverso e que vá de um lado para o outro muito tranquilamente, vocês só escrevem conteúdo diverso, conteúdo adequado, paciente sem conteúdos prevalentes. Mas se tiver alguma alteração, aí a gente escreve qual que é essa alteração. Conteúdo focado em tal coisa, conteúdo focado em não sei o quê. O pensamento é uma aula que a gente vai ter, se vocês forem olhar no cronograma, específica. Então, se vocês podem esperar para assistir aquela aula para vocês terem uma ideia melhor dessas alterações. Mas eu quis deixar registrado aqui para vocês já mais ou menos o que vocês precisam saber. Na próxima aula, se vocês quiserem tomar um cafezinho e voltar, Exame do Estado Mental 2, ela já está disponível. Então, eu vou estar esperando para vocês para a parte 2 daqui a pouquinho.